gravado e depois vai ser postado no canal do Cantinho. Quem depois quiser rever os estudos, não somente das terças públicas, quanto das sextas públicas, temos também das terças especiais, dos aniversários da casa. Então tem um material muito bom lá para quem quiser ver e seguir e também curtir, tá? Boa noite a todos. Jesus possa nos abençoar mais uma vez. Dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 4, onde Allan Kardec traz como título um dos ensinamentos de Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este capítulo, Kardec está trabalhando conosco um dos fundamentos da doutrina espírita, a reencarnação. Então, todo ele vai abranger a proposta da pluralidade das existências, trazendo-a para nós nos campos tanto da filosofia, da ciência, como da religião. Só que nós não vamos aprofundar nesses aspectos. Vamos apenas procurar entender aquilo que Kardec, em comunhão com a espiritualidade, está trazendo para nós, para que possamos refletir com carinho acerca da reencarnação. E para iniciar, hoje trabalharemos os itens 8 a 11, eu gostaria de trazer uma pergunta do Livro dos Espíritos, e logo, logo, o Valdir chegará nela, que é a questão de número 171. Pergunta Allan Kardec: sobre o que funda o dogma da reencarnação. Vejam bem que dentro da pergunta, o Kardec utiliza uma palavra humana, dogma, que é algo que significa que não se contesta. É uma verdade incontestável, do ponto de vista humano. Então ele vai utilizar essa palavra, aliando a reencarnação como uma verdade que não há como se contestar, porque é uma realidade. Então não adianta a pessoa dizer: eu não creio em reencarnação, ou eu não aceito a reencarnação. Para mim, essa questão de reencarnação é algo fantasioso, imaginário. Não existe nada nos textos bíblicos que fala-nos de reencarnação de forma direta. Então nós escutamos várias expressões, várias conceituações acerca da reencarnação. Não há nenhum problema. Agora, nós espíritas, ou que estamos buscando nos tornarmos espíritas, temos que ter essa convicção da realidade da reencarnação. E à medida que nós vamos convencendo-nos desta realidade, é preciso modificar caminhos. Porque a proposta é justamente transformarmos para melhor. E a espiritualidade responde a Kardec sobre a justiça de Deus e a revelação. Olha que coisa interessante. Ele traz 2 pontos importantes para nós: justiça de Deus e a revelação, abrindo aí um leque para que nós possamos explorar essa colocação dos espíritos. Mas vamos aqui continuar na resposta. Pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto
privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então vejam bem que os espíritos, eles são firmes na resposta que dão a Kardec. E Kardec dá uma nota com cerca a essa resposta e a pergunta que ele faz. Então a reencarnação está fundamentada na justiça divina e na revelação que ao longo do tempo, dentro das civilizações pelas quais a nossa humanidade experienciou, essa proposta foi sendo trabalhada. E dentro do cristianismo também. E Kardec está chamando-nos a atenção para isso, porque ele vai extrair passagens tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento, neste capítulo 4, para nos mostrar com clareza a pluralidade das existências. Então, no item 5, foi comentado no estudo anterior, um diálogo de Jesus com Nicodemos, que era um fariseu, que fazia parte do Sinédrio, isto é, do corpo de assembleia que legislava sobre o povo de Israel. Eram 72 juízes, dos quais Nicodemos fazia parte. Não era um homem qualquer. Era uma pessoa amplamente influente, culta e, à vista dos olhos humanos, considerado um grande sábio, pois que ele conhecia as Escrituras, ou levantamos a hipótese que, de fato, ele a conhecia, porque senão não tinha se tornado um doutor da lei, a fim de que pudesse assumir uma cadeira no Sinédrio. Para se chegar a doutor da lei, não era tão simples quanto nós pensamos. Não era. Era muito difícil. Porque o candidato, ele era submetido a várias provas. Várias provas. E não era qualquer um que conseguia vencer todas as etapas dessas provas. Apenas para que nós possamos aqui fazer um parênteses. E aí ele dialoga com Jesus, e Jesus propõe para ele justamente que ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. No item 8, o Kardec vai dizer assim: para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, que palavras? Porque ele vai colocar para Nicodemos: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que, nessa tradução que eu estou lendo, do Evangelho segundo o Espiritismo, é de Herculano Pires. Ele coloca: senão aquele que renascer de novo. Em outras traduções está aquele que nascer de novo. Em algumas traduções bíblicas, nós vamos encontrar, em verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que vem do alto. Parece que muda todo o sentido, né? Porque aí é uma expressão que, no aramaico, que foi depois traduzido para o grego, não havia essa expressão do alto. Por isso eles colocaram uma bem próxima como o nascer de novo. Bom, e aí ele vai dizer: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Aí ele colocou o elemento água e espírito. No item 8, Kardec vai trabalhar justamente isso. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Então ele está entrando aqui num campo de filosofia quando discutia-se a respeito da criação da própria Terra, do mundo que nós habitamos. E dentro dessa criação, durante muito tempo, os 4 elementos estiveram presentes: terra, água, fogo e ar. E aí ele continua. Por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. Olha que coisa interessante. Ele está nos convidando a irmos no Velho Testamento, no primeiro livro, Gênesis, e entender lá as fases, as etapas da criação, que nós vamos encontrar justamente esse elemento, água. E ele aqui vai trazer, em aspas, alguns. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Então, tudo isso aqui, ele está retirando do texto bíblico, Gênesis, seu primeiro capítulo, naquelas etapas da criação. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água, e aí é interessante que Kardec coloca a palavra renascer. O Herculano, ele traduz renascer. Então, se você pegar qualquer evangelho segundo o Espiritismo, da tradução da FEB, do Instituto de Difusão Espírita, outras traduções, você vai encontrar justamente essas palavras. Se o homem não renascer da água e do Espírito, ou na água e no Espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. Neste sentido é que foram compreendidas no princípio. Então, no início do cristianismo primitivo, os cristãos, muitos deles, interpretavam essa colocação de Jesus como realmente a possibilidade que a alma retornaria a um novo corpo formado para ela. A ideia da pluralidade das existências já vigorando, podemos assim dizer, no inconsciente coletivo, não somente dos israelitas, quanto de outros povos, entre eles os egípcios e os gregos. Aí os romanos, Delano, não aceitavam a reencarnação? Não. Os romanos não. Ah, mas como é que você pode afirmar isso? Há um livro chamado Há 2000 anos atrás, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Eu não sei se todos aqui já o leram, se o conhecem, esse livro. E que, inclusive, ele foi até colocado no campo de
novela de rádio. Então as pessoas podem acessar através aí do YouTube e procurar lá, livro há 2000 anos, radionovela. É interessante. Claro que ali eles não comentam tudo sobre o livro. Há um diálogo no primeiro capítulo do livro e no segundo capítulo de dois amigos senadores, Públio Lentulus e Flamínio Severus, os personagens aqui do livro. E um deles diz ao outro: eu tive um sonho, mas o sonho era tão real que eu me vi como o meu bisavô ou avô, não me recordo aqui agora, se era bisavô ou avô, e na personalidade dele eu me via realizando alguma coisa que aconteceu dentro do Império Romano há mais ou menos 150 anos atrás, da época de Jesus. Uma revolução chamada Revolução da Catilina. E aí ele pergunta ao amigo: será possível que realmente essa ideia que os gregos trazem a respeito da metempsicose, o que é metempsicose? Olha que coisa interessante. Metempsicose é o retorno da alma a um corpo físico, porém no reino animal. Era uma ideia também trazida lá do Egito, onde Pitágoras, um dos grandes matemáticos e filósofos gregos, auriu, e que Kardec vai trabalhar isso aqui no Livro dos Espíritos, lá mais para frente. Ok? Então estamos aqui apenas adiantando. Você acha possível isso? Será que realmente isso é real? Será que nós, ao deixarmos o corpo, nossa alma estando... Aí ele fala sobre a filosofia romana acerca daquilo que eles acreditavam após o fenômeno da morte. E ele pergunta direto: você acha isso possível? Que nós podemos retornar numa outra existência? É o diálogo dos dois. Primeiro capítulo do livro. Sabe o que o amigo fala com ele? Você está ficando louco? Você é um senador romano, preocupado com essas fantasias? Isso foi apenas um sonho. E aí, desconversou, não aprofundaram. Isso o Flamínio Severo falou com Públio Lentulus. Lá mais ou menos no final do livro, o Flamínio Severus estava doente para desencarnar. E ele recebeu a visita do Públio Lentulus. Aí foi a vez do Flamínio Severus comentar com o Públio Lentulus, o amigo, a respeito de um sonho que ele teve, e relembra ele dessa conversa que eles tiveram lá no início do livro. Aí passaram tantos anos, décadas, e o Flamínio retoma aquele diálogo que aconteceu lá antes, porque ele vinha tendo sonhos. E aí ele questiona ao Públio: e aí, Públio, eu tive um sonho, lembra quando você colocou aquilo e tal e tal? Aí ele abriu o diálogo, o Públio cortou. Que é isso, Flamínio? Não pensas assim, você está, né, do jeito que está, foi apenas um sonho, não há essa possibilidade, não vamos pensar nisso, e cortou o diálogo. Os dois desencarnaram, os dois chegaram no plano espiritual, os dois depararam com a realidade da reencarnação. Assim como nós. Estamos sendo informados, estamos tendo conhecimento e estamos buscando ter a convicção dessa realidade. Porque, na verdade, parece que nós ainda não conseguimos nos convencer da reencarnação. Basta observar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas falas.
Então, fica aí essa interrogação para que cada um faça as suas reflexões. E aí o Kardec continua. Esta interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo apenas procede do corpo e que o espírito é independente dele. Então vejam bem. Aí no item 9, o Kardec está trabalhando conosco. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá a vida a quem quer ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se, pelo contrário, o espírito ou alma fosse criado com o corpo, aquele entra num departamento que é muito complexo. Porque as doutrinas religiosas, principalmente as duas escolas do cristianismo, o catolicismo e o protestantismo, traz que a alma é criada no momento do corpo que está para ali nascer. Então não há uma anterioridade da alma ou do espírito. Não há um registro dessa alma ou do espírito. Ela é criada naquele momento. É uma interpretação. Para nós espíritas, sabemos que não. Por quê? Kardec diz: em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Aí, o Nicodemos, no diálogo, ele vai conversando com Cristo e lança essa pergunta: como se pode fazer isso? Ele queria saber. E Jesus dá-lhe a resposta: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Ele era mestre em Israel e ignora isso? Agora vejam bem, vou trazer uma passagem aqui que está no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. Olha o que diz Ezequiel, para que nós possamos fazer aqui uma ligação com esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Por quê? Se Nicodemos conhecia as Escrituras, de certo, ele já passara os olhos por esse profeta conceituado de Israel, onde os profetas eram lidos, sabemos disso, a tal ponto que no texto bíblico nós vemos várias passagens em relação a Isaías. Diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um outro coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e que farei que andeis nos meus estatutos, guardando os meus juízos e a observação dos mesmos. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25, 26 e 27. Aqui o profeta abre para nós
que o espírito, ele renova-se através de uma nova oportunidade no plano físico, em um novo corpo formado, em um novo coração formado, que dá sentido a um corpo diferente daquele que ele tinha antes da sua desencarnação. E aí Kardec, ele vai trazer para nós uma outra passagem, no item 10, clara, que está em Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. E os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, em Mateus, capítulo 11, nos versículos 12 a 15, Jesus é direto. E o Kardec coloca: se o princípio da reencarnação, expresso em São João, poderia ou pode a rigor ser interpretado em um sentido puramente místico, já não acontece o mesmo nesta passagem de Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura, nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam estas palavras, pois João ainda vivia no momento em que foram ditas? Jesus as explica ao dizer: e se vós quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos fiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, que nova lei? A que Jesus estava trazendo. A nova aliança. Aí abre-se um campo de interpretação, e nós não vamos entrar nisso agora. Enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir, o mestre acrescenta: o que tem ouvidos para ouvir, ouça. Estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Vejam bem como que Kardec ele vai trabalhando conosco neste capítulo 4, aliás, em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um convite para que nós possamos pegar este livro, sentar, abri-lo, lê-lo e estudá-lo com muito carinho e trazendo para o nosso campo íntimo e refletirmos acerca da reencarnação, mais do que isso, refletirmos e a nossa reencarnação atual. Como que está? Como que estamos? É preciso trabalhar isso. Nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Deus pela oportunidade, e vamos chamar o Valdir para dar continuidade com o livro dos Espíritos. Eu vou pegar agora para você. Pode. 2 evangelhos? 2? Boa noite.
Estou falando baixinho aqui, eu pensei que...